Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa Terça-feira do SUS. A Terça-feira do SUS é uma novidade. A gente vai estar às terças-feiras com essas aulas, né, gratuitas, à exceção de quando eu tiver em aula com outro cronograma, mas eu vou avisando para vocês lá no grupo. Então, quem entrou no grupo hoje, a importância de permanecer no grupo, porque vai ser lá que eu vou estar sempre enviando os links da aula, certo? E aí, para quem entrou no grupo hoje, eu aproveito para dizer que a gente tem conteúdo todos os dias. É, eu mando questões, mando bizus. Então, é um grupo que os alunos interagem, é um grupo aberto. Então, quem chegou hoje no grupo também seja muito bem-vindo, tá certo? Para quem não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu sei que tem muita gente na aula passada, mas também tem muita gente nova. Então, prazer, eu me chamo Dailane, mais conhecido como Dailane Santos, ou professora Dai, ou Dai, como você queira chamar. Eu sou enfermeira de formação, sou ex-residente de saúde mental pela FCM-UPE e sou ex-residente de saúde coletiva pela ESP, Escola de Saúde Pública de Pernambuco. Sou pernambucana, certo? E lá desde 2020 eu criei o meu próprio método, né, que já aprovou milhares de alunos em todo o Brasil. Atualmente eu sou coordenadora de planejamento do município de Itacuruba e também atuo aqui na empresa professora das Santos, auxiliando os mais diversos alunos. Sou professora também no Aprova Físio, eu sei que tem alunos do Aprova Físio aqui. Sou professora também no curso de farmácia, eu sei que tem alunos da professora cá aqui, então, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos. Então, vamos lá, a gente vai ler a questão, certo? Para quem está entrando hoje, eu vou explicar como é. Eu vou ler a questão, vou perguntar qual é a alternativa correta, vocês vão me dizer aí no chat, e depois a gente revisa com o esquema, com o mapa. Quem tiver alguma dúvida pode perguntar, pode interagir, o momento de perguntar é esse. Então, vamos lá começar as nossas maratonas aqui de questões. Os princípios da bioética norteiam as ações dos que se dedicam ao estudo e à intervenção na saúde das pessoas. Assinale a opção que apresenta princípios da bioética. Letra A, universalidade, autonomia e integralidade. Letra B, beneficência, não maleficência, universalidade e justiça. Letra C, justiça, autonomia e integralidade. Letra D, beneficência, não maleficência, autonomia, universalidade. Letra E, beneficência, não maleficência, autonomia e justiça. Já está todo mundo colocando aqui, a alternativa é... Muito bem. Para quem vai fazer o ENARE, eu sei que a maioria que está aqui vai fazer o ENARE, essa é uma questão clássica, típica da FGV. E a FGV, quando ela traz questões de bioética, geralmente, certo? Eles trazem umas questões mais diretas. Mas, quem estava comigo na aula passada, eu disse que a FGV também gosta de questões de interpretação, né? Para trazer um estudo de caso, algum caso para vocês identificarem, principalmente quando se tratar aí de princípios, seja princípio do SUS, seja princípio da bioética. Mas já vi que está todo mundo afiado. Então, vamos lá revisar o que seriam esses princípios? Quando a gente fala de autonomia, como o próprio nome já diz, é o direito da pessoa decidir o que é melhor para si, o que é melhor para ela. A beneficência é promover o bem. A não maleficência estabelece que o ato que irá suceder não pode causar um mal. E já a justiça, as decisões em saúde devem ser justas, devem ser imparciais. Então, muito bem, a única alternativa que trazia ali verdadeiramente todos os princípios da bioética era a alternativa E. O que é que a banca fez? É da FGV, tá? As questões de hoje também. Colocou aqui universalidade, que é um princípio do SUS, integralidade, que é um princípio do SUS, para que vocês se confundissem. Em alguns momentos até colocou beneficência, não maleficência, autonomia, mas colocou aqui universalidade. Então, o que é que eu digo sempre para os meus alunos? Leitura atenta, façam as leituras atentas das questões, porque é uma questão que não é difícil, mas às vezes vocês, eu sei que na ansiedade, no calor da ansiedade, vão lá e respondem automaticamente e passa despercebido uma palavrinha. É uma característica muito grande, eu acho que eu mandei no grupo essa semana, da FGV tá trocando poucas palavras para confundirem vocês.
A FGV é uma danadinha em pregar pegadinha, justamente, Jefferson. É uma grande característica da banca colocar apenas uma palavrinha para que vocês se confundam, mas isso não vai acontecer com quem é meu aluno, tenho certeza disso. Vamos lá para a segunda questão. A organização do SUS foi estabelecida pelo Decreto 7.508 de 2011, que regulamenta a Lei 8.080, 19 de setembro de 1990. Avalie se os componentes mínimos para que uma região de saúde seja instituída incluem item 1, atenção primária, atenção ambulatorial especializada e atenção hospitalar. O que está no item 1 está correto? Já estão me dizendo aqui até a resposta. Vamos lá, vamos por partes. O item 1, vocês consideram que está todo correto? Para eu já dizer aqui uma estratégia para quando for responder questões como essa. Se vocês estão me dizendo que é a letra A, sim, muito bem. O item 2 está correto? Urgência e emergência entrar aí como ações e serviços mínimos para ser instituída uma região de saúde? Sim, muito bem. E a atenção psicossocial e vigilância em saúde? Também. Então, muito bem. A alternativa correta aí é a letra A. Mas olha, toda a FGV ela tem uma característica de trazer questões assim, tá? Com 1, 2 e 3 para confundir vocês. Prestem bastante atenção, eu falei isso na aula passada, quem estava comigo. Pegue o item e já vá colocando do lado se é verdadeiro ou se é falso, e já vá usando por eliminação. Aqui vocês já mataram a charada que os 3 itens estavam errados. Mas se o item 2 estivesse errado aqui, vocês colocariam falso do lado e já ia ver onde tem o 2 e já fazer por eliminação. Porque assim vocês respondem com mais tranquilidade, né? Sem medo de errar. Eu quero que meus alunos vão para a prova responder as questões do SUS sem medo de errar, tá certo? Então, muito bem. E aí, qual é o pulo do gato? Ter cuidado para não confundir com as portas de entrada. A FGV, ela adora trazer o decreto 7.508, ela adora trazer portas de entrada, ela adora trazer essa questão das ações e recursos mínimos, né, para ser instituída uma região de saúde. É um tema muito quente, assim como o planejamento em saúde, que a gente viu nas questões da semana passada, da sexta-feira. Então, decreto 7.508, se você tem alguma dificuldade, revise, porque com certeza vai cair aí na prova de vocês, tá certo? E não esqueçam nunca que o decreto 7.508, ele regulamenta a lei 8.080. Aqui a gente faz uma questão e já revisa bastante. Por que eu digo isso? Porque já caiu na prova perguntando se o decreto 7.508 regulamentava a lei 8.080 e muito aluno disse, professor, eu não lembrava disso. Então, é mesmo que dá uma facada na professora, né? Está lá no início do decreto que ele regulamenta a lei 8.080, certo? Vamos seguindo. Muito bem. Então, só para reforçar, falou em ações e serviços mínimos, a gente lembra de atenção primária, de urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar. Prestem bastante atenção lá na escrita se vai estar assim, porque eles gostam de trocar palavrinhas aqui. E vigilância em saúde. Então, parabéns a todos. Só aceitar aqui o pessoal, para a gente continuar. Então, vamos lá para a nossa terceira questão. Tudo certo, tá tudo tranquilo. Certo, vou permitir agora, certo? Obrigada por avisar. Apareceu para mim agora. Acho que agora todo mundo entrou, né? Só um instante para aceitar o pessoal e a gente continua. Sejam bem-vindos aí, os meus alunos do Aprova. Então, vamos lá, vamos continuar. Tem alguém alguma coisa? Prof, eu fico muito confuso com a porta de entrada do SUS, que se refere a serviços especiais de acesso aberto. Os serviços especiais de acesso aberto são aqueles voltados, relacionados a atividades laborais. Então, quais são os exemplos? A gente fez uma questão sobre isso. Aí eu até perguntei, disseram aqui o CTA Coas, o Sereste. Então, são serviços que estão voltados para essa questão. Os serviços especiais de acesso aberto, inclusive, quando vem questão dando exemplo, eles trazem esses dois dispositivos. Na grande maioria das vezes, eles trazem o Sereste. 75 pessoas. Vamos lá, vamos seguir.
Questão de número 3. À luz da Lei Orgânica da Saúde, assinale a opção correta. Letra A. O dever do Estado não excluiu das pessoas, da família, das empresas e da sociedade. Letra B. A iniciativa privada deve participar do SUS em caráter obrigatório. Letra C. No SUS trabalha-se exclusivamente com realização de ações preventivas em saúde. Letra D. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado ter participação mínima na promoção de ações que visem o bem-estar da população. O campo de atuação do SUS inclui a execução de ações de assistência terapêutica integral, mas exclui destas a assistência farmacêutica. Já estão aí respondendo. Deixa eu ver aqui que foi que vocês estão. Letra A, letra A, letra A, muito bem. Lá no iniciozinho da Lei 8.080, a gente vê que está lá. O dever do Estado não exclui o dever de quem? Não exclui o dever das pessoas, da família, das empresas e da sociedade. Muito bem. Então, o que foi que a FGV fez? Colocou aqui palavrinhas, ó, o que eu disse a vocês. A iniciativa privada deve participar do SUS em caráter complementar, é obrigatório, certo? No SUS trabalha-se exclusivamente com ações preventivas em saúde, né? A gente trabalha com promoção, com prevenção, com recuperação da saúde. Na letra dele diz que a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado ter participação mínima. Não, está errado aqui. E na letra E, campo de atuação do SUS, a execução de assistência terapêutica integral, inclusive a farmacêutica. Então, é esses pontos aí que vocês devem prestar bastante atenção para a prova. Mas aqui, para quem estudou a Lei 8.080, acredito que foi bem tranquilo. Então, vamos lá revisar. Lá nas disposições gerais, ele diz que saúde é um direito de todos e dever do Estado. O dever do Estado de garantir a saúde, ele consiste em quê? Na formulação e na execução de políticas econômicas e sociais, que devem visar o quê? A redução de risco de doenças e de outros agravos. E também nas condições para estabelecer o acesso universal e igualitário para a promoção, proteção e recuperação da saúde. O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das empresas e da sociedade. Tudo tranquilo por aí? Sejam bem-vindos para quem está entrando agora. Vamos seguir. Sim, sim, muito bom. Segundo a Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990, a Conferência de Saúde reunicia a cada com a representação dos vários segmentos sociais para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis correspondentes. Ela é convocada pelo Poder Executivo e extraordinariamente pelo Conselho de Saúde. Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna. E aí vocês já estão colocando aqui letra C, 4 anos. Muito bem, a cada 4 anos. Queria que a prova tivesse fácil assim, mas veja só, Samantha, às vezes eles vão colocar, para além disso, outras coisas em alguma questão, né? E questões de conselhos e conferências de saúde, geralmente elas são mais fáceis, elas são mais simples. Até porque a Lei 8.142, ali, ela é uma lei de 7 artigos, tá? A lei que eu particularmente considero fácil, mas existem muitas pegadinhas. E é isso que a gente está trabalhando aqui, desde o fácil até o mais difícil. Mas a gente vai revisar aqui sobre conselho e conferência. E tá fácil porque vocês estudaram, pode acreditar. Tem gente que não sabe de quanto e quanto tempo se realiza uma conferência de saúde. Então, considerem aí que tá fácil para quem estudou, isso mesmo. Então, lá na Lei 8.142, ela estabelece as instâncias colegiadas, que são o Conselho e as conferências de saúde. E é aqui que a gente executa o quê? O controle social, que nada mais é do que a participação da comunidade no SUS. Não esqueçam disso. Então, quando a gente fala de conferência de saúde, a gente fala que vai se reunir a cada 4 anos, ela vai ter a representação dos vários segmentos sociais, usuários, trabalhadores, gestores, e vai avaliar a situação de saúde e vai propor as diretrizes para a formulação da política de saúde. Quando a gente fala formulação de diretrizes, são as propostas
que a comunidade faz dentro de uma conferência de saúde. Então, tem gente que confunde, como alguém já colocou aqui, o que é conselho, o que é conferência, qual é a função de cada um. Talvez a periodicidade até alguns saibam, mas só sabe quem estudou. E aí, diferentemente do conselho, o conselho ele tem caráter permanente e deliberativo, ou seja, o conselho ele tem que existir, o conselho ele deve estar em pleno funcionamento. E ele é um órgão deliberativo, ou seja, tem poder de decisão. Não esqueçam também que o Conselho de Saúde, ele tem um papel fiscalizatório, então cai isso em prova também. E aí temos a representação do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários. Lembrando que a participação ela é paritária, tanto no conselho como na conferência, de 50% dos usuários. Então, já o Conselho de Saúde, ele vai formular estratégias e vai atuar no controle da execução da política de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros. Eu já falei para vocês que ele tem um papel fiscalizatório, então o Conselho, ele está sempre ali por dentro de tudo. É pelo Conselho que passa para que eles aprovem, para que sejam feitas resoluções, para que essas resoluções sejam homologadas, para que a gente coloque dentro do sistema de informação, no caso aí o DigiSUS, quando a gente fala de instrumento de gestão, então tem todo um processo para que o Ministério visualize aquilo que a gente está fazendo. Então, é importantíssimo o papel do Conselho e o papel da Conferência em Saúde. Eu já trouxe aqui um exemplo, porque é minha área, então eu gosto de estar trazendo para vocês que na prática realmente funciona dessa forma. Então, vamos lá para a questão de número 5. Entende-se por vigilância epidemiológica, letra A, um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde, bem como de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde. Letra B, um conjunto de ações que proporcionam conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. Letra C, a distribuição e os determinantes dos problemas de saúde, fenômenos e processos associados em populações humanas. Letra D, a difusão e propagação de doenças, sua frequência, seu modo de distribuição, sua evolução e a colocação dos meios necessários à sua prevenção. Letra E, a prevenção e o controle de doenças transmissíveis, de doenças crônicas não transmissíveis, saúde ambiental e do trabalhador e análise de situação de saúde de determinada população. Qual a resposta correta? Não vi se vocês já colocaram. B, estão colocando aqui letra B. E aí eu já aproveito para dizer para vocês, o gabarito é a letra B, o conceito de vigilância epidemiológica, o conceito de vigilância do trabalhador, o conceito de vigilância sanitária, a FGV gosta muito de cobrar. E, inclusive, lá a gente vê isso dentro da Lei 8.080, mas a gente tem a PNVS, né, a Política Nacional de Vigilância em Saúde. Então, estudem, lá tem princípios, lá tem conceitos importantíssimos que a FGV adora cobrar. Então, gabarito letra B é uma questão também mais direta. A letra A se refere à vigilância sanitária, que ele fala num conjunto que é capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde. Aqui é vigilância sanitária, aqui é vigilância epidemiológica, C, D e E não tem nada a ver aí com nenhum tipo de vigilâncias, tá certo? Muito bem, Emerson. Nada. Vi essa aula ontem. Muito bem, estudou PNVS ontem, parabéns. Vamos lá para a próxima questão. A proposta da clínica ampliada engloba os seguintes eixos fundamentais, exceto, letra A, compreensão ampliada do processo saúde-doença, letra B, construção compartilhada dos diagnósticos e terapêuticos, transformação dos instrumentos de trabalho, fragmentação do objeto de trabalho, e letra E, suporte para os profissionais de saúde. E aí, colocando aqui letra D, todo mundo concorda com a letra D? Muito bem. E clínica ampliada é um princípio ou uma diretriz da PNH?
Diretriz, muito bem. PNH é um conteúdo que a FGV também adora, né? Então, eu trouxe aqui até duas questões. E clínica ampliada, eles gostam muito também de cobrar, assim como que é princípio, que é diretriz da política. Então, muito bem. Quando falar em exceto, é porque ele quer errada. Aqui está em caixa alta, mas às vezes na prova pode não vir. Então, quando vocês pegarem a prova, eu sempre falo isso. Se, marquem logo se está pedindo a correta, a incorreta ou a exceto, para que vocês respondam tudo com tranquilidade, que é danado para ter questões aí de exceto ou de incorreto e vocês marcando que é correto, confundindo na hora da prova. Então, não vamos perder questões por falta de atenção, por favor, vamos fazer a leitura atenta. Então, quando a gente fala em clínica ampliada, é um compromisso com o sujeito doente, visto de quê? De modo singular. Na clínica ampliada, a gente trabalha a singularidade do sujeito, assim como a intersetorialidade. A gente busca estar ali englobado, né? Tá em articulação, melhor dizendo, com outros setores, para que a gente possa atingir a integralidade do cuidado. Que a integralidade do cuidado, que é um princípio do SUS, é justamente isso, é o olhar o indivíduo como um todo, atendendo o que as suas necessidades. Então, quando a gente fala em clínica ampliada, a gente assume um compromisso ético com o usuário, com o paciente, é assumir responsabilidade sobre eles, é reconhecer os limites dos conhecimentos também dos profissionais de saúde e das tecnologias que são empregadas por eles para buscar aí outros conhecimentos em diferentes setores. Então, a saúde, por exemplo, ela vai estar articulando com outros setores. Eu vejo clínica ampliada na residência todo dia, vê mesmo. Não pode errar. Não pode errar a questão sobre clínica ampliada. Então, gabarito letra D, vamos aí seguindo. Mais uma questão sobre PNH. A Política Nacional de Humanização, ela existe desde 2003. Todo mundo tem que saber que a PNH, ela foi lançada em 2003, porque cai em prova, viu? Para efetivar os princípios do SUS, com foco em usuários e familiares em todos os serviços de saúde, hospitais e ambulatórios, unidades básicas de saúde, todos os usuários, trabalhadores e gestores e serviços de urgência e emergência. Letra D, todo mundo colocando aí letra D. D. Perfeito. Quando a gente fala em política nacional de humanização, a gente vai lembrar que a política ela veio para abranger, né, e para incluir ali todos os usuários, trabalhadores e gestores, e que todos estão ali na mesma importância, todos têm uma importância e não existe nenhum tipo de hierarquia. Então, vamos lá. A PNH ela foi lançada em 2003, visa pôr em prática os princípios do cotidiano do SUS, ela estimula a comunicação, então tem que haver comunicação entre gestores, trabalhadores e usuários, mas aqui não existe nenhum tipo de hierarquia, para que eles possam construir processos coletivos de enfrentamento de relações de poder, de trabalho e de afeto. A Política Nacional de Humanização, e isso cai muito em prova, ela é uma política transversal. E quando a gente fala que ela é uma política transversal, é porque ela perpassa por todas as outras políticas. Ela é tão importante, a PNH, que ela tem que estar sendo praticada em todos os espaços, em todas as outras políticas, em diferentes núcleos de saberes, para que a gente possa produzir saúde. E lembrar que essa política, já caiu em prova, é vinculada à Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde. Então, estão aí afiadas nas questões de PNH. Vamos lá para a questão de número 8. A institucionalização da atenção primária à saúde em escala planetária ocorreu mediante a realização de um fato histórico conhecido como letra A, Conferência de Alma-Ata, letra A, Relatório Dawson, letra C, Relatório sobre a criação do Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido, letra D, Criação da Organização Mundial de Saúde, letra E, Institucionalização de Saúde do Canadá. Aí aqui já está todo mundo falando na letra A. Falou em atenção primária, nos cuidados primários de saúde, a gente está falando da Conferência de Alma-Ata. E aqui a gente já está em História do SUS. Ainda não tinha visto esse conteúdo, História do SUS. História do SUS é tema quente para a FGV. Então, a Conferência de Alma-Ata, vocês têm que saber o quê? No ano que ocorreu e onde ocorreu. Ela ocorreu em 1978, isso caiu
prova, em Alma-Ata, no Cazaquistão. Então, por isso o nome aí de Conferência de Alma-Ata. OTAL é promoção da saúde, muito bem. E aí foi a primeira, não esqueça, primeira a discutir sobre os cuidados primários em saúde. E aí ela impulsionou esse debate de um novo modelo de saúde no Brasil. O lema foi Saúde para Todos no ano 2000, isso despenca em prova também, quando a gente fala aí de conferência de Alma-Ata. E aí, outro ponto importante é que ela enfatizou que a saúde, ela é um completo estado de bem-estar físico, mental e social. E aí ela não se restringe só à ausência de doenças. Isso, a plenária é outra coisa. Então, para matar a charada aqui em Conferência de Alma-Ata, primeiro a discutir sobre cuidados primários em saúde. Geralmente as provas trazem exatamente esse texto aqui para vocês, e é uma questão que também vocês não podem estar aí perdendo, tá? São 10 questões, vamos para a questão de número 9. As discussões acerca da obrigatoriedade ou não de vacinar para controlar determinada doença infecciosa é secular no Brasil. Na história das políticas de saúde brasileiras, houve um momento de novo surgimento de surto no Rio de Janeiro, o que motivou a criação de uma lei que aplicava multas, exigia estar vacinado para emprego público e matrícula escolar, entre outros, o que culminou no episódio conhecido como a revolta da vacina. A alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima é A, gripe, B, varíola, C, sarampo, D, gripe aviária, letra E, febre amarela. E aí, estão colocando aqui, só um minutinho, que o chat tem que estar com muita coisa. Já já eu tirar as dúvidas, tá certo? Para a gente não se perder. Vamos lá. Letra B, letra B, letra B, vacina, varíola, VV, já tem a gente aqui até com visu, muito bem. Então, cuidado, por que eu estou falando cuidado? Porque tem gente que confunde com febre amarela. Falou em revolta da vacina, a gente está falando de uma vacinação obrigatória que foi contra a varíola. Então, em que ano ocorreu a revolta da vacina? Cai muito em prova. Ocorreu em 1904, no Rio de Janeiro. Ela foi uma lei obrigatória, tá? Então, foi a lei número 1261, de 31 de outubro de 1904. E ela trouxe a vacinação obrigatória contra a varíola. E ela foi imposta por quem? Pelo governo federal. E por que gerou essa revolta? Porque muitas pessoas não sabiam, né, o que era a vacinação. Chegaram lá e foi uma medida impositiva, em que entravam nas casas das pessoas, invadiam as casas das pessoas, né, para que elas se vacinassem. Então, foi por isso que gerou essa revolta. Foi uma revolta que teve uma manifestação aí de 6 dias, até ficar em prova. Tudo que é número, data, cai em prova. Então, prestem bastante atenção. E deixou aí um saldo de 30 mortos. Tudo certo? Tudo tranquilo, que coisa boa. Então, vamos lá. Conforme disposto na Política Nacional de Atenção Básica, a população adscrita por equipe de atenção básica e de saúde da família deve ser de letra A, 500 a 900 pessoas, letra B, 1.000 a 1.900 pessoas, letra C, 2.000 a 3.500 pessoas, letra D, 3.750 a 4.000 pessoas, letra E, 3.900 a 4.500 pessoas. Todo mundo está dizendo aqui de 2.000 a 3.500 pessoas. Letra C, letra C. Fácil. Pois é. E como é que estão os estudos da PNAB? Depois Carlos Chagas veio com outra estratégia, estão colocando aqui. Muito bem.
De 2.000 a 3.500 pessoas, é a população adscrita. População adscrita, 2.000 a 3.500 pessoas. Então, vamos lá. É uma questão que é fácil, mas que, na hora da prova, vou até voltar aqui, com esse tanto de número aqui, às vezes eles colocam 2.500 a 3.000, 2.000 a 3.000. Então, prestem bastante atenção que a FGV é perigosa. Então, é uma questão direta, é uma questão simples, né, para quem estudou, mas que vocês precisam ficar atento com esses números aqui, certo? Então, 2.000 a 3.500 pessoas, quando a gente fala de população adscrita. E população adscrita é um princípio, é uma diretriz da RAIS a ser operacionalizada na atenção básica. Diretriz, é uma diretriz. Diretriz. Não vão para a prova sem saber, os princípios são os mesmos do SUS. Universalidade, integralidade e equidade, que é uma diretriz. Qual é a carga horária de funcionamento, né, dentro da PNAB aí das unidades de saúde? 40 horas semanais, pode-se existir horários alternativos, se forem pactuados, e devem funcionar durante os 12 meses, nos 5 dias da semana. 4 equipes de UBS, USF, né, as equipes de atenção primária, para que possam atingir seu potencial resolutivo. O teto máximo de equipes de atenção primária e equipe de saúde da família, com ou sem profissionais de saúde bucal, em município e Distrito Federal, poderão fazer jus ao recebimento de recursos financeiros específicos. E aí eles fazem um cálculo de população dividido por 2.000. Está lá, dentro da PNAB, e aí como era um mapa que trazia mais sobre a população, eu resolvi trazer também essas informações. Cai muito em prova essa questão de carga horária, o funcionamento da atenção básica, tipos de equipe da atenção básica, é para todos os profissionais, 40 horas. A UBS, ela deve funcionar 40 horas. Aí, quando vocês forem estudando os tipos de equipes, vocês vão ver que tem algumas particularidades. Então, aí vocês vão ter que prestar bastante atenção lá nos tipos de equipes, tá certo? David e Davi, não sei como se pronuncia. De qual? De qual equipe? Hoje eu não trouxe nenhuma questão sobre isso. Elisama, né? E aí, gente, qual é a equipe mínima da estratégia de saúde da família? Vou perguntar a vocês. A gente já respondeu questões sobre isso. Médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e ACS. Equipe mínima, né? A gente está falando aqui, ó, médico, enfermeiro, técnico e agente comunitário de saúde. E quem é que pode ser acrescentado na equipe? Dentista e auxiliar ou técnico em saúde bucal. Isso. Aí, como vocês estão afiados. Se tem dificuldade em entender as equipes mínimas, eu sugiro que vocês façam aí os flashcardzinhos e diferenciem as equipes, e principalmente quem é a equipe mínima e quem é que pode estar entrando na equipe, né? Como pode ser acrescentada. E isso, pega o bisu de Emerson aí com meta, adorei. Tranquilo, acho que alguém perguntou do relatório Dawson, não foi? O relatório Dawson, ele fala de atenção primária, mas ele fala mais em relação aos níveis, dos níveis do serviço. Já a Conferência de Alma-Ata, não, ela foi a primeira a tratar sobre a atenção primária, sobre os cuidados primários em saúde. Andresa botou aí, tamo junto. Olha aí, já podem estar colocando esses bisus lá no grupo também, para ajudar uns aos outros. Tá certo? Então, quer transformar a sua preparação? Você já viu que hoje, como é possível estudar com estratégia?
Agora, imagina ter tudo isso organizado em aulas ao vivo como essa aqui, direto ao ponto, com materiais como esses, questões como essas, e ter o meu suporte direto. O que você vai receber no SOS Cenário, que foi um programa que eu criei de revisão, que vai iniciar agora no dia 8 de outubro. Aulas ao vivo aqui pelo Google Meet, vai ficar gravado para quem não puder assistir no horário, sempre às 7h30. Questões mais simuladas durante as aulas, PDF do slide da aula, método direto ao ponto, grupo de suporte e tira dúvidas. No dia 8/10, a gente já inicia com História do SUS, Princípios e Diretrizes, Lei 8.080, Lei 8.142 e Decreto. Como é que vai ser essa aula, tá? Vai ser aula em que a gente vai ver todos esses conteúdos, só que com aquilo que é focado em prova. Professora, vai ser só questões? Não. A gente vai ver teoria, a gente vai ter mapa, a gente vai ter diversos materiais, porque a minha metodologia é essa, é uma metodologia que é tranquila de vocês estudarem, principalmente de memorizarem. Aí, no dia 11/10, a gente vê Rede de Atenção à Saúde, PNAB, PNH e Educação Permanente. No dia 12, eu vou enviar um simulado para vocês no Google Forms, depois vou corrigir com vocês o que vocês mais erraram. No dia 14/10, a gente vai ver as políticas, os grupos vulnerabilizados, que aí entra saúde da criança, saúde do idoso, política LGBT. A gente vai ver a PNVS, segurança do paciente e NR32. É literalmente todos os conteúdos de legislação do SUS dentro do SOS Cenário. Bioética, trabalho em equipe, revisão geral e um checklist final com questões-chave. No dia 18/10, que é quando adora a NR32, que é quando a gente antecede a prova, né, que é dia 19, a gente vai ter um simulado exclusivo, eu vou estar ao vivo com vocês, com 30 questões, para vocês irem para provas todos afiados. Então, assim, é a maior, é a melhor revisão. E eu tenho uma oferta especial para quem está aqui. O curso, ele custa R$ 299, mas ele está apenas por R$ 219 até amanhã, às 23h59. Oferta essa que eu fiz para quem está no grupo de estudos e para quem está aqui ao vivo comigo. E essa condição, ela não estava nem prevista. Mas eu resolvi abrir para vocês, porque eu quero todo mundo comigo, afiado, estudando direto ao ponto, sem ser método cansativo, sem perder tempo, com aula leve, como foi essa daqui com vocês. Você pode continuar tentando estudar sozinho ou acelerar com quem já aprovou centenas de alunos. A escolha é sua. A sua aprovação, ela depende das escolhas que você faz hoje. E eu te vejo dentro do SOS Cenário. Eu vou mandar o link aqui para vocês, tá? Vou mandar lá no grupo. Quem tiver no grupo, permaneça no grupo. Amanhã a gente tem conteúdo. Já tem alunos aqui que tá lá no SOS Cenário, já está no grupo aguardando começar. Eu agradeço de coração para quem já adquiriu e ainda não adquiriu essa oportunidade, porque as inscrições elas vão até dia 7, mas ela vai subir para 299. E assim, a entrega, o material está maravilhoso, e eu tenho certeza que é daqui para a aprovação. Loridane já se inscreveu, está aguardando. Obrigada pela presença, obrigada a todos. Tchau, o que é que vocês acharam? Deixa aqui no chat. Espero que vocês tenham gostado. Conheceu agora por um amigo. Bem-vindo, Emerson. Obrigada. Vocês estavam todos afiados. Bem-vinda, Nayara. Um prazer.